aquela frase, né, meus amigos? Melhor do que um advogado criminalista é um advogado criminoso. E eles já estão abraçando muito bem essa tese, né? Essa fala da. Eu não sei quem criou essa fala, mas anda sendo, bom, anda sendo o ponto de referência de algumas pessoas no Brasil. Para surpresa de zero pessoas, a esposa do Moraes está envolvida no escândalo do Banco Master. Olha só para vocês verem, ela era advogada do banco. Coincidência? Bom, nós vamos descobrir isso nos vídeos a seguir. É importante que você deixe nos comentários o que você acha disso tudo. E eu quero que você diga aí qual vai ser o ministro do STF que vai blindar o dono do Banco Master. Você acha que vai ser o próprio Moraes para proteger, sei lá, pode ser que tenha algum interesse dele no meio de tudo? Pode ser o Flávio Dino, pode ser o Dias Toffoli, que, bom, ele na questão lavagem de dinheiro, corrupção e etc., ele é um ótimo advogado se você for o bandido, bom? Então, vamos os vídeos e no final eu venho com uma matéria aqui para vocês, bom? Bora! Insano! O Banco Master gastou meio bilhão com os poderosos de Brasília e bora ver a lista dessas personalidades que o Banco Master pagou. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou trazer para vocês informações absolutamente explosivas sobre quem que estava na folha de pagamento do Banco Master e quanto foi pago. É simplesmente assustador. O Banco Master gastou, presta atenção, mais de 500 milhões de reais com advogados famosos e gente muito poderosa em Brasília. Fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar em 2 pontos como que esse rolo do Banco Master envolve desde aliados de Lula até esposas de ministros do STF. No primeiro ponto, eu vou te contar por que o banco precisou gastar tudo isso com advogado. Segundo, quais são os poderosos na lista do pagamento do Banco Master. Bora então direto para o primeiro ponto. O presidente do Banco Master, o Daniel Vorcaro, definitivamente ele precisa de advogados, gente. Ele está desesperado por advogados. Afinal de contas, o Banco Master está sendo acusado de participar de uma fraude de 12 bilhões de reais junto com o Banco BRB, um banco público de Brasília. E aí o Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, ele foi preso quase embarcando num jatinho que o levaria para fora do Brasil. Isso depois da prisão dele ter sido decretada. A Polícia Federal afirma que o esquema fraudulento ele já existia há algum tempo. Então é claro que haveria a necessidade do Vorcaro contratar grandes juristas para ele se proteger de uma eventual acusação de crime que viria pela frente. Inclusive, ele falava com todas as letras que ele tinha uma espécie de proteção política. Dá uma olhadinha aqui nessa reportagem aqui do Globo, ó. Ele dizia a pessoas próximas que havia feito fortes amigos em Brasília, que no Brasil não tem como andar se não tiver esse tipo de proteção e que sem o apoio de poderosos ele não estaria no lugar aonde chegou. Que tipo de apoio de poderosos que ele recebeu, hein, gente? Foi daí que gente muito poderosa em Brasília foi efetivamente contratada para trabalhar para o Vorcaro. Você já viu aqui no canal que uma dessas pessoas foi a esposa exatamente do ministro Alexandre de Moraes. Mas você sabia que tem outros poderosos e aliados de Lula que trabalharam ou trabalham ainda para o Banco Master ou para o Vorcaro? Antes de eu te revelar esses nomes, eu vou pedir para você sentar o dedo aqui no like, se inscrever no canal, clicar no sininho para não perder nada por aqui. Mas vamos agora para o segundo ponto com a seguinte pergunta. Qual que é o principal grupo de juristas de esquerda que trabalha a serviço do governo Lula, hein? Quem? Exatamente, se você pensou no Prerrogativas, você acertou. É o grupo liderado pelo jurista Marco Aurélio Carvalho, que apoia qualquer causa ou desejo do presidente, não é? E que já emplacou, aliás, vários nomes, ao menos 28 nomes no governo, e isso lá atrás, 28 nomes até 19 de agosto de 2024. Imagina quantos aí não emplacou ao todo. Mas por que eu estou dizendo isso? Vejam aqui, você sabe quem é? Quem é o atual advogado do Vorcaro? Vamos ler essa notícia aqui sobre a defesa do Vorcaro, sobre o que ela disse a respeito da prisão dele, para vocês entenderem aonde eu quero chegar.
Olha aí. A defesa de Daniel Bueno Vorcaro, dono do Banco Master, classificou como desnecessária e ilegal a prisão realizada na noite dessa segunda-feira, dia 18. Segundo o advogado Roberto Podvol, grava o nome aí, Roberto Podvol, Vorcaro não tentava deixar o país quando ele foi detido no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. E acho que ele estava indo lá lavar o avião, talvez, ou dar uma checadinha, como é que estava o conforto da poltrona, né? Vamos ver o que ele diz aqui, ó. Não tentava deixar o país quando foi detido no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. E ele viajava simplesmente para concluir a venda do banco em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Vocês viram aí, gente? O Roberto Podvol é quem faz a defesa do Vorcaro e vejam só agora que surpresa. Olha aqui, ó, que surpresa. Adivinha quem que faz parte do grupo Prerrogativas, hein? Olha aí, ó, quem faz? Ele, Roberto Podvol. Vocês sabem quem mais que trabalhou para o Vorcaro? O nosso atual ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski. Tá bom para vocês? Vejam ainda essa outra reportagem aqui do Metrópolis aqui, ó. Dá uma olhadinha aí comigo, ó. De Moraes a caciques do Centrão e do PT. As conexões do Banco Master. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, é outro que já esteve na folha de pagamento do Vorcaro. Ele foi contratado para o Comitê Consultivo Estratégico quando ele deixou o Supremo Tribunal Federal. Nesse rol, gente, tem também aí o ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro de Lula e Dilma, o Guido Mantega, e o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. É gente poderosa de tudo quanto é tipo, de todos os partidos e todas as cores ideológicas possíveis. O importante é ter poder ou acesso aos corredores do poder em Brasília, não é? É a esposa de Moraes, é o Prerrogativas, é o Lewandowski. Parece que todo mundo ao redor do Lula já teve relação com o Banco Master. Agora eu quero ver a sua opinião. Quanto que você acha que cada um desses personagens recebeu do Banco Master, hein? Conta aí pra mim nos comentários. Bora. Na última quarta-feira, o site Platô, numa matéria assinada por Guilherme Amado, o mesmo Guilherme Amado que disse que o Felipe Martins teria ido aos Estados Unidos, assinou uma matéria dizendo que o Ramagem estaria em Miami, nos Estados Unidos. Bom, o PSOL hoje amanheceu o dia já dizendo que há um risco de fuga e pedindo que o STF decrete a prisão imediata de Ramagem. O que vai acontecer com o Ramagem? Eu vou contar para vocês. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, mas antes peço que vocês se inscrevam aqui no canal, cliquem no joinha, deixando seu like. O conteúdo é entendido pelo algoritmo como relevante e acaba distribuindo para mais pessoas. E considere se tornar membro aqui do canal, clicando na aba Seja Membro e recebendo conteúdos exclusivos nossos. Bom, como eu mencionei, então o site, a reportagem aí do Guilherme Amado disse que ele estaria em Miami, nos Estados Unidos, e claro, o PSOL, o Lindenberg, sempre eles amanheceram um dia citando o risco de fuga e pedindo ao STF a prisão imediata do Ramagem. Vamos colocar os pingos nos is. Primeiro lugar, ele não tem mandado de prisão decretado contra ele hoje, então ele não fugiu. Não é um foragido. Ele saiu do país e ele podia fazer isso. Ponto. Primeiro lugar. Segundo lugar, risco de fuga é motivo para prisão preventiva? Sim. Se há o entendimento de que há um risco de fuga, se há o entendimento de que, por exemplo, ele saiu de maneira furtiva, ele saiu sem avisar ninguém, ele saiu escondido, enfim, etc, que isso gera um risco de fuga, é possível sim a decretação da prisão preventiva com base nesse argumento de que há um risco de fuga. Esse é um dos elementos que a lei exige para que haja a decretação da prisão preventiva. E vindo de quem vem, ou seja, essa decisão será do Moraes, a gente sabe que virá, sem dúvida alguma, o pedido de decretação de prisão preventiva. O Moraes já deve estar, se não fez, já deve estar fazendo agora, redigindo, né, o pedido, né, com caixa alta, exclamações e erros de português e erros, claro, constitucionais, porque esses ele não consegue evitar. Os de português, às vezes, ele evita, os constitucionais ele não consegue. Enfim, seja como for, mesmo que haja a decretação da prisão preventiva,
isso vai ter muito pouca efetividade. E é isso que a gente precisa contar para vocês. E por quê? Porque o pedido de prisão preventiva do Moraes aqui no Brasil vale 0 lá fora nos Estados Unidos. Não vale nada lá fora. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa pegar esse pedido de prisão preventiva e enviar aos Estados Unidos com um pedido formal de extradição. E aí é que entra a questão. Se o Ramagem já pediu, ou se está pedindo nesse momento, asilo aos Estados Unidos, é muito provável que isso seja concedido a ele. E enquanto isso estiver sendo pedido, a extradição não pode ocorrer. Então, repito, se ele está pedindo asilo ou já pediu, enquanto isso está ocorrendo, ele não pode ser extraditado. E muito provavelmente será concedido a ele asilo, porque os Estados Unidos, acho que mais que qualquer outro país, está envolvido na percepção de que há um processo político aqui contra as pessoas que estão sendo condenadas no processo do golpe. O Ramagem é um deles. Então, a chance de conceder asilo a alguém envolvido nesse processo do golpe, por entendimento de que há uma perseguição política, não importa a relação Brasil-Estados Unidos, isso também já não é lá, essas coisas, mas independente dos tratados, o entendimento de que há perseguição política contra alguém é soberano, é algo que faz sim com que o asilo seja concedido. E ele sabe muito bem como funciona ou como tem funcionado esse processo aqui, que é o mesmo do Bolsonaro. Então, o asilo provavelmente será concedido e, uma vez concedido, ele não pode ser extraditado. Muito provavelmente o Brasil vai receber, com esse pedido de extradição, se a prisão preventiva for decretada, o Brasil vai receber, com pedido de extradição, mais uma portada na cara. Igual recebeu diversas vezes nos últimos tempos, dizendo que nós violamos a liberdade de expressão, que nós não somos um país democrático e que nós perseguimos politicamente as pessoas usando o STF, usando as decisões do Moraes, usando o direito. A pura verdade, portanto. É aquele ditado, né, meus amigos? Os porcos se identificam pelo cheiro, né? Bom, é melhor não ficar comentando muito a respeito ainda, né? Porque, como nós sabemos, qualquer especulação vira crime no Brasil hoje em dia. Qualquer pensamento que você escrever no papel, se estiver escrevendo um livro e colocar lá, hoje aconteceu tal coisa e a pessoa é suspeita de tal coisa. Se o ministro fica sabendo. E se você posta alguma coisa no grupo de WhatsApp, então, aí acabou, meus amigos. Pode ser grupo de festina, de bom dia, de boa noite, grupo da igreja, seja o grupo que for. E não pode criar suposições nem nada do tipo. Então, por enquanto, vamos deixar aí no que as investigações trazem para nós, né? E é com muito nojo que eu trago essa matéria aqui para vocês. Messias agradece Lula por indicação ao STF. O advogado-geral da União disse ter recebido a notícia com honra. Eu, com uma notícia dessa, fico com nojo, né? Porque não se vê um pronunciamento que advogado que é esse que não fez um pronunciamento a respeito das famílias que sofrem desde o dia 8 de janeiro. Para mim, já é um advogado que deveria ser desqualificado totalmente da questão de cargo de ministro do STF. E aposto que quando entrar lá, a primeira coisa que ele vai fazer é estender uma bandeira do PT lá dentro, né? Porque é assim que os ministros do STF hoje em dia fazem. Eles já deixam claro de que lado eles estão assim que entram. Quer um exemplo? O Flávio Dino, assim que entrou, já caiu matando em cima do marco da internet, né? Algo assim. Já o Zanin, para mostrar sua lealdade, já começou condenando o Bolsonaro e todo o núcleo ali da suposta trama golpista, né? E agora vamos ter aí o Messias, né? O novo Messias. E para provar a sua lealdade à esquerda, nós não sabemos a loucura que pode sair disso aí, né? Porque tá escalando num nível absurdo isso. Mas enfim. Em publicação no Instagram, o advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou receber com honra sua indicação para o Supremo Tribunal Federal, protocolada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira, dia 20. Agradeço a confiança em meu nome e acolho com afeto todas as orações e manifestações de apoio recebidas. Escreveu. Apoio. Ele recebe apoio de quem, esse um cara desse?
Uma vez aprovado pelo Senado, comprometo-me a retribuir essa confiança com dedicação, integridade e zelo institucional. Tem 2 erros aqui. O primeiro, ninguém apoia um cara desses para ministro do STF, a não ser aqueles que têm algum interesse na candidatura dele, né? Que é o caso do Lula. O Lula não tem uma coisa que com a mão direita dele que a esquerda não cobre, né? O Lula é esse tipo de pessoa. Então não me vem com esse papo que vai ter integridade e zelo. Mas enfim, Messias também declarou que apresentará aos senadores todas as condições constitucionais exigidas para o exercício do cargo. Afirmou ainda que mantém compromisso com a Constituição, o Estado Democrático de Direito e a Justiça brasileira. Nesta quinta-feira, dia 20, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou Jorge Messias para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, com a confirmação da indicação do petista, será necessário o aval de 41 dos 81 senadores para o atual chefe da AGU ser efetivado como o mais novo integrante do STF. Ainda não há previsão de quando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai liberar o tema para análise da Comissão de Constituição e Justiça, posteriormente para o plenário da Casa. Com 45 anos, Messias poderá trilhar carreira como ministro do Supremo durante 3 décadas. Pelas regras atuais, ele terá de se aposentar compulsoriamente da toga em 2055, quando completará 75 anos. Isso aqui eu não sei quem foi o louco que não colocou lá as exigências mínimas para ser ministro do STF. Primeiro que se o cara tem idade para sair, ele tem que ter uma idade para entrar. E a idade para entrar deveria ser de 60 anos para cima. Aí é realmente um juiz de carreira. Esse cara não. Esse cara tem 45 anos de idade. O que ele fez de direito até hoje? Vamos pôr aí que ele tem 10 anos de direito. Aí o cara que realmente entende de lei e tudo mais, que vive a vida dele dedicada à Constituição, esse não tem chance nenhuma. Por quê? Porque ele não atende aos interesses daqueles que estão por trás disso tudo, né? Que estão acima da Constituição hoje. Porque existem pessoas acima da Constituição hoje em dia. Você acredita que não, você é um imbecil. Mas enfim. Messias é a escolha de Lula para ocupar a vaga aberta por Luiz Roberto Barroso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, que anunciou a aposentadoria, mesmo podendo ficar na corte até 2033. O juiz do STF permaneceu no tribunal por 12 anos. É uma loucura isso aqui, cara, deixar uma pessoa 30 anos em um cargo público. Ainda mais sendo se tratando do Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos como que funciona o Supremo Tribunal Federal no Brasil. Mas enfim, o senador Rodrigo Pacheco também era um dos favoritos pela vaga, por ser o candidato de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Os 4 estiveram com Lula na semana passada e sinalizaram ao petista a preferência pelo congressista. Como eu já dizia, ele sempre tem um preferido, né? Mas eles não me enganam, tá bom? Não pensem que é só uma carta que eles têm na mão. Eles falam que aquele ali é o preferido para poder fazer passar outro, né? Eles acham que, enfim. Procurador da Fazenda Nacional desde 2007, Messias atuou como subchefe para assuntos jurídicos da Presidência da República. Ele também já foi secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação e consultor jurídico dos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Natural do Recife, graduou-se em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e é mestre em doutor em Direito pela Universidade de Brasília. Evangélico, Messias frequenta a Igreja Batista. Em 16 de março de 2016, então integrante do governo Dilma Rousseff, ele foi mencionado como Bessias, conforme telefonema entre a então presidente da República e Lula. À época, alvo do processo no âmbito da Operação Lava Jato, ele levaria ao petista o documento que seria o termo de posse como ministro-chefe da Casa Civil, condição que daria o chamado foro privilegiado a Lula. Bom, já são informações mais do que suficientes, né? Ele tem um passado com o Lula, mas qualquer pessoa que for indicada por Lula tem um passado com Lula. Ponto. Mas é esperar para ver o que os senadores vão fazer a respeito disso, né? Eu não tenho muita esperança nessa parte, né? Porque deixaram o Cristiano Zanin, né? Que é literalmente ex-advogado do Lula, entrar lá dentro do STF. Então qualquer um pode acabar entrando, né? Não seria
não seria, nem me surpreenderia se eles indicassem a Lula e ela passasse na sabatina. Porque hoje em dia, né, nosso Senado é a mesma coisa que um nada. Nosso Senado, quem define o que é pautado e o que não é pautado dentro do Senado é o ministro Alexandre de Moraes. Ponto, né? Enfim, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. De volta a se encontrar em um próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau.